Em Londres existem diversos clubes tradicionais no futebol. Ao longo do tempo, estes ganharam uma ótima reputação, tanto a nível nacional como internacional. Na Liga dos Campeões, alguns desses clubes já surpreenderam a Europa com as suas fantásticas campanhas, e por esse motivo vou-te apresentar a história completa de todos os clubes londrinos que já participaram neste campeonato. O primeiro clube de Londres a participar nesta competição foi o Tottenham, em 1961. O clube inglês jogou bem nessa edição, ultrapassou o Feyenoord e o Dukla de Praga. No entanto, perdeu para o forte Benfica nas meias finais. Em 1971, foi a vez do Arsenal de se estrear. O clube inglês ficou logo nos quartos de finais, graças à talentosa equipa do Ajax. Em 1991, o Arsenal foi o primeiro clube inglês a retomar a competição depois do banimento inglês das competições internacionais. Com o destaque de Alan Smith, o máximo alcançado pelo clube foi a segunda fase, onde perdeu para o Benfica. Regressou mais tarde, em 1998, onde ficou na fase de grupos. O Chelsea participou pela primeira vez na Liga dos Campeões na época 1999 a 2000. Este venceu o seu grupo, enquanto o Arsenal foi para a Taça UEFA. No entanto, o Chelsea perdeu logo para o Barcelona nos quartos de final. Na época seguinte, o Arsenal passou as duas fases de grupos, porém perdeu logo nos quartos de final para o Valência, graças à vantagem dos golos fora. Nas duas épocas seguintes, mesmo com as ótimas campanhas de Henry, o Arsenal ficou na segunda fase de grupos. Em 2003 a 2004, o Chelsea e o Arsenal venceram os seus grupos. Nos oitavos de final, derrotaram o Stuttgart e o Celta Vigo, respectivamente. Nos quartos de finais, os dois rivais defrontaram-se, onde o Chelsea saiu-se vencedor no confronto. No entanto, este perdeu a vaga para a final para o Mónaco. Na temporada seguinte, os dois clubes voltaram a passar em primeiro nos seus grupos. O Arsenal perdeu logo nos oitavos para o Bayern, enquanto o Chelsea derrotou o Barcelona nos oitavos. Venceu o Bayern nos quartos, parando o seu percurso nas meias finais contra o Liverpool. Em 2005 a 2006, é necessário fazer referência à fantástica equipa que o Arsenal possuía naquela temporada. Os dois clubes passaram a fase de grupos. O Chelsea ficou logo nos oitavos graças ao Barcelona, enquanto o Arsenal eliminou, respectivamente, o Real Madrid, a Juventus e o Villarreal. Na final, perdeu o título para o clube catalão, ficando com o vice. Na época seguinte, o Arsenal ficou logo nos oitavos, onde perdeu para o PSV. O Chelsea passou em primeiro no seu grupo e derrotou o Porto e o Valência, respectivamente. No entanto, o Liverpool impediu novamente o acesso à tão sonhada final. Mas o Chelsea não desistiu. Na época 2007-2008, tinha no seu elenco muitos jogadores de grande qualidade. Enquanto o Arsenal perdeu nos quartos de final para o Liverpool, o Chelsea venceu a fase de grupos de forma invicta e derrotou o Olympiacos, o Fenerbahçe e o Liverpool, respectivamente. Na final, perdeu o título nas grandes penalidades para o Manchester, ficando com o vice. Em 2008-2009, após uma longa disputa de penaltis em Itália e a vitória frente ao Villarreal, não foram suficientes para o Arsenal ultrapassar o Manchester. Por outro lado, o Chelsea chegou às meias finais, derrotando a Juventus e o Liverpool. Tudo corria a favor do Chelsea, até que a polémica arbitragem na segunda mão das meias finais ter sido a responsável pela eliminação do clube inglês. Em 2010, o Chelsea perdeu para a Inter de Milão nos oitavos, enquanto o Arsenal sofreu uma humilhação por parte do Barcelona. Em 2011, o clube azul de Londres perdeu para o Manchester, nos quartos de finais, enquanto o Arsenal perdeu para o Barcelona novamente. Além disso, o regresso do Tottenham foi marcado pela goleada sofrida contra o Real Madrid nos quartos de final. Na época seguinte, o Arsenal perdeu logo nos oitavos para o Milan. Porém, as coisas mudaram para sempre nessa época para o Chelsea. Apesar da mudança de técnico no meio-temporada, o clube londrino tinha diversos jogadores de qualidade à sua disposição, tais como o cheque José Buzingua, Davi Luiz, Cahill, Ashley Cole, Lampard, Juan Mata, Fernando Torres, Terry, S.M. e Drogba. Venceu o seu grupo. Marcou os oitavos de final por uma reviravolta frente ao Napoli, derrotou o Benfica nos quartos de final e vingou-se do Barcelona nas meias finais. Na final venceu o Bayern Munique nas grandes penalidades, conquistando o seu primeiro título.
Na época seguinte, devido ao desempate dos golos fora, perdeu a vaga para os oitavos de final para os ucranianos. Enquanto isso, o clube vermelho perdeu logo nos oitavos para o Bayern Munique. Em 2013-2014, o Bayern voltou a vencer o Arsenal nos oitavos. Por outro lado, o Chelsea venceu o seu grupo, derrotou o Galatasaray e o PSG, respectivamente. No entanto, perdeu para o Atlético de Madrid nas meias finais. A partir daí o Chelsea teve campanhas fracas em comparação ao seu historial. Nas duas épocas seguintes, ambos os clubes ficaram nos oitavos de final. Em 2017, o Tottenham ficou na fase de grupos, e o Arsenal sofreu nessa época uma das maiores humilhações de sempre. Em 2018, o Chelsea e o Tottenham ficaram nos oitavos de final. Na época 2018-2019, o Tottenham surpreendeu a todos, com uma ótima equipa. O clube londrino passou em segundo no seu grupo. Ultrapassou o Borussia Dortmund nos oitavos, derrotou o Manchester City nos quartos de final, venceu, de forma extraordinária, o Ajax nas meias finais, porém perdeu o tão ambicionado título para o Liverpool. Na última temporada, o Chelsea e o Tottenham tiveram campanhas fracas, ficando nos oitavos de final. Nesta época que se inicia, o Chelsea reforçou o seu elenco. Acreditas que o clube londrino pode chegar longe na competição? Comenta.